Olá, meu querido, minha querida, a graça e a paz. Eu quero te convidar a nós meditarmos em um texto da Palavra de Deus, que está em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, que nos diz o seguinte: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida de todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo escreve essa carta para os filipenses em uma prisão. Com certeza, as situações da vida de Paulo não eram fáceis. Ele estava guardado por soldados, trancado em uma cela, mas o que Paulo está dizendo não é que nós devemos nos entristecer com as situações adversas, mas que a gente precisa se alegrar. É uma ordem. Alegrem-se no Senhor. E ele repete, ele diz, outra vez vos digo, como que enfatizando, alegrem-se no Senhor. Essa, queridos, é uma ordem para mim e para você em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos onde as coisas elas não vão bem, nós devemos nos alegrar. Parece que é uma coisa muito além da nossa realidade, porque como se alegrar diante de tantas notícias ruins? Como se alegrar diante de doenças, de uma pandemia, diante de enfermidades, diante de aperto financeiro, diante de tantas situações adversas? A nossa alegria, ela não depende das circunstâncias. A alegria do salvo, ela está no Senhor Jesus. A alegria nossa, ela está além de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Por isso é que Paulo ele vai dizer, alegrem-se no Senhor. E uma outra coisa que ele fala, além de se alegrar no Senhor, ele diz que a nossa moderação, ela deve ser conhecida de todos. Perto está o Senhor. Que moderação é essa? Ora, em um mundo de tantos desastres, de tantas notícias mirabolantes, de tantas notícias horripilantes, notícias que trazem medo, pavor, angústia, que nos trazem medo, nós devemos ser moderados como filhos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo. Nós precisamos dessa moderação. Nós não podemos entrar em desespero. Nós não devemos entrar em desespero, porque nós sabemos em quem nós temos crido. A nossa moderação não é sinônimo de alienação, não é que a gente esteja alienado das coisas. Pelo contrário, nós sabemos em quem temos crido. O Senhor nosso Deus, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está no seu trono de glória e Ele não divide a sua glória com ninguém. O Senhor, Ele está no seu trono e Ele comanda todo o universo. Das coisas mais grandiosas às mínimas, Ele está no controle. Ele é soberano. A soberania de Deus nos traz essa paz, essa quietude e nos traz essa moderação. E então ele continua falando a respeito disso, que nós não devemos ficar preocupados com coisa alguma. Olha, será que Paulo estava bem quando ele diz que nós não devemos nos preocupar diante de tantas situações? Queridos, é certo que nós não podemos deixar de ter preocupação. Agora, deixar que essa preocupação, ela tome a nossa paz, tome a nossa vida, ela exerça controle sobre os nossos sentimentos e emoções, isso é outra coisa. Ele diz que nós devemos sim não ficar preocupado com coisa alguma, mas em tudo nós devemos levar ao Senhor as nossas preocupações, os nossos dilemas, os nossos temores, os nossos choros, nossas incertezas, nossos questionamentos. Eles precisam estar diante do altar do Senhor em súplica, em oração, em ação de graça. É isso que nós devemos fazer. Diante de tanta coisa que nos acontece no dia a dia, nós precisamos correr para um lugar, para o lugar secreto, para o lugar onde o Senhor está nos esperando todos os dias,
para o nosso quarto de escuta, para o nosso quarto de oração, derramar o nosso coração, derramar as nossas preocupações diante do Senhor, aí Ele tem uma promessa extraordinária. Quando nós fazemos isso, a sua palavra vai dizer, e a paz de Deus, que maravilha, não preocupação, não medo, não angústia, não desespero, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, que não cabe em nosso entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Não há lugar melhor para nossa mente e o nosso coração estar guardado, meu querido, a não ser em Cristo Jesus. Quando o nosso coração e a nossa mente estão guardados em Cristo Jesus, o mundo pode estar desabando, nós estamos em paz. A guerra pode ser ferrenha, mas nós encontramos paz, porque o nosso coração e a nossa mente está guardado no príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Por isso que essa palavra nesse dia possa inundar a sua alma e você, diante de tantos dilemas, possa encontrar a paz, possa encontrar sossego, possa encontrar prazer no Senhor e possa confiar na soberania do nosso Deus, que não muda, que jamais mudou e que jamais mudará. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Que essa paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e não permita que as notícias te abalem ao ponto de você desesperar, ao ponto de você perder a moderação, ao ponto de você perder a alegria. Tudo isso está no Senhor. A alegria, a moderação. E quando nós vamos para a oração, nós guardamos o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Cristo Jesus. Amém.